Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou cirurgião bariátrico aqui da CVE, tá? Venho aqui abrir essa live, tirar dúvidas com vocês, deixar vocês à disposição, nos deixar à disposição para responder as perguntas, tirar dúvidas, falar aí sobre cirurgia bariátrica, tá? De antemão, eu vou pedir desculpa pela não presença do Dr. Marcos, ele está numa cirurgia de urgência, apareceu agora no final da tarde, então ele não vai poder participar da live, tá? E os outros colegas estão chegando, tá? A vida de cirurgião não é fácil, né? É sempre a correria, mas o pessoal está chegando e eles vão se alocando aqui durante a live, tá? Então eu vou passar a palavra para quem que gostaria de começar a falar. Pode começar. Quer começar? Bom, gente, boa noite, eu sou Maria Luísa, eu sou nutricionista parceira da CVE, nós já estamos aqui há 23 para 24 anos, se eu não estou enganada. Eu acompanho os pacientes no pré e no pós-operatório e nós estamos disponíveis às perguntas que vierem. Boa noite, gente, tudo bem? Acredito que vocês já me conheçam, mas para quem não me conhece, eu sou a Lu Fernandes, psicóloga clínica. Nesse momento também trabalhando em parceria com os médicos aqui da CVE, como equipe interdisciplinar, e gostaria de me colocar à disposição também para responder as perguntas de vocês da parte psicológica do processo. E é isso, estamos aqui, já tem algumas perguntas a serem respondidas e vocês podem mandar perguntas online, ao vivo, que estaremos à disposição para respondê-las. Bom, a primeira pergunta foi enviada pelo Diego. Por que a cirurgia, além de bariátrica, também é metabólica? Bom, a cirurgia bariátrica é algo que vem de muito tempo, a técnica que vem sendo desenvolvida há mais de 50 anos. Durante o boom da cirurgia, quando iniciou-se a cirurgia bariátrica, fazendo a cirurgia em maior escala, né, falava-se da FOB Capella, que é o atual bypass gástrico por vídeo. Nessa época, inclusive, era chamado somente de cirurgia bariátrica. Ninguém falava em cirurgia metabólica nessa época, porque dizia-se que o paciente perdia peso apenas pela diminuição da ingestão e também pela desabsorção que a cirurgia causa, tá? Então, era dita como uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Com o tempo, percebeu-se uma série de alterações metabólicas pro bem, né, causadas pela cirurgia bariátrica. Bom, percebia-se que os pacientes diabéticos tinham uma melhora importante no padrão glicêmico. O porquê? Foram estudar. Havia uma produção exacerbada de hormônios que atuavam diretamente nas células beta, pelo fato dos alimentos não passarem pelo duodeno. A cirurgia bariátrica causa essa exclusão alimentar no duodeno, porque tem um desvio do bypass. Então, essa exclusão duodenal causava o aumento dos hormônios citocínicos, tá? Esses hormônios atuam diretamente nas células beta do pâncreas, que produzem a insulina, tornando essas células betas, que estavam um pouco disfuncionais, tornando elas mais ativas e com a produção maior de insulina, tá? Então isso mostrou uma melhora no padrão glicêmico do paciente. No caso da sleeve, em específico também, mostrava-se também que a ressecção do fundo e do corpo gástrico diminuir a produção de grelina. Grelina é um hormônio que atua diretamente no apetite do paciente. Então, diminui-se o apetite do paciente através da diminuição da produção da grelina pela ressecção gástrica. Também mostrou-se uma pequena alteração no metabolismo. O metabolismo tornou um pouquinho mais acelerado que o metabolismo anterior do paciente antes da cirurgia. Então, na verdade, essa técnica foi uma noção que a cirurgia que perdia-se peso melhorava alguma coisa, mas não sabia o porquê disso. E com o tempo foi provado que realmente
é uma cirurgia metabólica. Então hoje, inclusive, o nome da sociedade brasileira mudou. Não é só Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mais alguém? Fala alguma coisa? Não, eu só estava pensando aqui sobre a mudança no nome, né? Hoje eu fui falar só a sigla muito rápido, SBCBM, e aí eu fiquei pensando SBC e mentalizando, e aí ao fim a palavra metabólica. E começou-se e a palavra foi lá pro fim, né? O propósito com que ela foi criada, hoje em dia faz parte do nome e lá no final da sigla. Eu estava refletindo sobre isso. Mas, hoje é algo oficial, inclusive em nome da sociedade, né? Sim. Deixou de ser só... O que o Léo falou, a metabólica se refere especialmente à melhoria do diabetes, à melhoria das dislipidemias, que são doenças metabólicas, que são comorbidades associadas à obesidade e que tem uma melhoria enorme, né, Léo? A melhora do colesterol, triglicérides, realmente mostrou-se uma melhora, mas ela não é tão importante quanto a melhora da glicemia. Né? Ela atua um pouquinho, mas parece que está mais associado à perda de peso do que à alteração metabólica em si. É porque, na verdade, as doenças metabólicas são doenças da alimentação, é isso? São doenças da alimentação. Próxima pergunta, enviada por Leidiane. Normalmente, qual é o tempo médio que o paciente fica internado à cirurgia? Bom, eu comecei a cirurgia bariátrica como residente na época da cirurgia aberta, né? Era uma incisão grande, uma incisão no meio do abdômen, que a gente chama de incisão mediana, cortava-se mesmo, era um corte grande. A gente colocava 2 afastadores debaixo da costela para expor melhor o paciente. Então, nessa capela aberta, que usava-se anel, isso aí é interessante falar da história, né? Sim. Eram 3 dias de internação. O exemplo deve estar aqui. Eram 3 dias de internação, o paciente acordava no dia seguinte com dor, tinha dificuldade de andar. Com sonda. Com sonda, tinha sonda, alguns colocavam dreno, né? Com o tempo percebeu-se que o terceiro dia era muito e optamos por começar a dieta no segundo dia e já dar dieta a partir do momento que tolerou bem, o paciente ia embora para casa, já no segundo dia. Com o advento do vídeo, tudo melhorou. Deixou de existir o corte grande no meio do abdômen. São 5 furinhos. Tá? O tempo cirúrgico diminuiu. O tempo cirúrgico da cirurgia aberta era em torno de 1h30, 2 horas. O tempo cirúrgico da cirurgia por vídeo, não mais que 1 hora hoje em dia. As mais difíceis, um pouquinho mais que 1 hora. E começamos a perceber que 2 dias era demais, porque o paciente acordava muito bem, não tinha dor, tinha menos vômito, o anel deixou de ser usado, que era um fator limitante, porque era algo que não tinha distensão. Era feito um anel de silicone, ele não distendia tanto, ou seja, se um alimento passasse por ali e o diâmetro do anel fosse menor que o tamanho do alimento, o paciente vomitava mesmo. E hoje a gente faz a anastomose calibrada, que é feita de tecido vivo, o tecido tem uma elasticidade melhor. Então, os alimentos que eventualmente são um pouco maiores, gancha um pouquinho, de tecido distende, ele desce. Então, diminuiu muito a quantidade de pacientes que vomitam. Hoje é raro você ver o paciente que vomita muito. O paciente sente muita dor, então a alta tornou-se extremamente precoce. Opera-se hoje, cedo ou amanhã cedo, o paciente está de alta, 24 horas de internação. Além da alta precoce, o que chama mais atenção, que foi uma melhoria que merece destaque, é a questão da nutrição. Então o paciente começa a alimentar muito mais rápido, no segundo dia. Aí a dieta divide em fases, a gente fala fase líquida, depois a gente evolui para pastosa, depois a gente evolui para branda e com 30 dias, salvo exceções, o paciente já está alimentando normalmente.
Então, isso também trouxe uma grande melhoria na qualidade de vida do pós-operatório. Doutor Leonardo, eu gostaria que, se possível, o senhor explicasse aos pacientes a questão dos ganhos quando a cirurgia passou a ser feita por vídeo, porque sabemos que é um procedimento menos invasivo e que esse foi um grande ganho. Sim. Além desse ganho, porque a alta do hospital diminuiu, a evolução da dieta ou a inserção da dieta, como a doutora Maria Luísa disse, começou mais cedo, mas para o paciente, o que é um grande ganho quando se considera a cirurgia de 10 anos atrás, por exemplo, porque 10 anos atrás, há 10 anos tínhamos o anel, hoje não se tem o anel, há 10 anos tinha todo esse, acho que a internação não só os dias, mas inclusive tudo que se era feito nessa internação em relação a dreno, sonda, com quanto tempo o paciente pode levantar, começar as caminhadas, o que influencia na liberação dos gases, que facilita na recuperação do paciente. Então, assim, um grande ganho, ou mais de um ganho, que hoje é assim, pode-se considerar que foi altamente eficaz para o paciente essa mudança no procedimento. Bom, de cara, imediatamente, a diminuição do trauma cirúrgico, a diminuição do tempo cirúrgico, gera um processo inflamatório cirúrgico muito menor. Então, o paciente tem menos ilho pós-operatório. Isso é um ilho pós-operatório, para vocês entenderem, é uma paralisia intestinal causada pelo trauma cirúrgico. Se esse trauma cirúrgico é menor, você tem menos ilho. Quer dizer, o ilho, o intestino ele tem um movimento de ordenha gradativo que empurra o alimento para frente. Quando ele para de funcionar por um trauma cirúrgico exacerbado, você deixa de ter esse movimento natural de ordenha do intestino. Então o paciente ele sente mais mal-estar, distende mais o abdômen, pode vomitar, pode ter intolerância alimentar, né? Desculpa, mais alguma pergunta que você passou foi do... Em relação ao ganho, porque a alta ocorre mais rápido, porque a recuperação dele no hospital ela é mais rápida, sim. Né? A questão dos drenos. Isso, o dreno a gente já não usava há um bom tempo, né? Mas a época do dreno era terrível. O paciente ia para casa com a bolsa do lado, às vezes um dreno incomodava. Chamavam de cachorrinho, aquele dreno andando. Ele ficava incomodado, né? Então, realmente as coisas melhoraram muito. Uma coisa que eu achei impactante mesmo, também dentro da diminuição do tempo cirúrgico, diminuição do trauma, além disso, a exclusão do anel no lugar do anel a gente fazendo nas tromboses calibradas. Os pacientes hoje raramente vomitam. Isso aí é um ganho pós-operatório, qualidade de vida impressionante. Mais do que esse ganho pós-operatório, eu vejo que o ganho que o paciente teve na ingestão da proteína. O paciente tinha muita dificuldade de ingestão de proteína com o anel, né? Eu até, nas nossas reuniões corriqueiras aqui na CBE, eu gostava de demonstrar que o anel era muito semelhante a uma aliança. Então, se o alimento não passasse naquele orifício, dificilmente ele conseguiria alimentar-se, né? Então, ficava com as carnes bem processadas, e isso trazia até para muitos algum tipo de desnutrição. Com esse novo procedimento, a gente já não vê mais isso no consultório. Isso sem contar, ainda mais falando aí do ganho na cirurgia por vídeo, deixou de ter incisão mediana, né? Na época da incisão mediana, dos cortes grandes no meio da barriga, para vocês entenderem, de 20%. Porque um dos fatores para o aparecimento de uma hérnia é a obesidade. E todos eram obesos, né? Então a gente tinha uma taxa de hérnia incisional alta, de 20%. Isso não era nossa, não. Taxa de literatura. Então o paciente às vezes estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas tinha que fazer uma cirurgia da hérnia rafim incisional. Verdade. Obrigada, dona Nada. Claudinho, Camila Machado, sobre a cirurgia revisional, quais são os seus riscos e indicações? Vamos lá, cirurgia revisional a gente é muito comum, né? Cirurgia primária que foi feita,
sleeve, ou bypass, ou duodenal swift, ou várias outras técnicas. E você pode ter indicação tanto para tratamento de doenças de refluxo, como que é muito comum no caso de quem submeteu a cirurgia de sleeve, com tratamento de vômito recorrente, como até dos anéis antigos, aí, que muitos depois de 10, 12, 15 anos às vezes migram e começam a causar muitos vômitos, o paciente começa a desenvolver com desnutrição, déficit nutricional e reganho de peso, né? Tanto o sleeve quanto o bypass. Os ciscos são um pouco maiores que da cirurgia primária. Claro que se considerar o risco de hoje de uma cirurgia feita por vídeo revisional, ela é até muito menor do que, né, Léo, uma cirurgia de 20 anos atrás aberta, né? Hoje são os ciscos que são menores, né? Todas as cirurgias são feitas por vídeo. E agora de TEC você vai ter várias possibilidades. E aí você vai depender da cirurgia primária que foi feita e do que é possível fazer. Mas basicamente são essas indicações. Por exemplo, se o paciente fez um sleeve e reganhou peso, aí você vai transformar sleeve no bypass. O paciente já tinha um bypass, aí o estômago, foi feita a endoscopia, mostrou o estômago um pouco maior. Você vai construir um novo bypass, né? Fazer o estômago um pouquinho menor, alongar um pouquinho o Y de Roux. O anel deslocou, houve um deslocamento do anel, o anel está obstruindo, retira o anel. E é isso, é basicamente isso. Refluxo por pós-sleeve, né, que é muito comum, Refluxo intratável clinicamente, na maioria das vezes. Você acaba convertendo para bypass. E acho que são assim, as mais comuns, né? Agora você tem outros aí, escopinar, né? São cirurgias em desuso, né? Em desuso. Hoje a maior parte das cirurgias, 98% das cirurgias feitas hoje em dia no Brasil são bypass e sleeve. Posso complementar com uma pergunta que ela me é feita várias vezes, mas não tenho competência técnica para responder, sobre a cirurgia revisional. Uma cirurgia primária que foi feita de barriga já seria por vídeo ou novamente aberta? Por vídeo. Tecnicamente falando, a revisional na cirurgia aberta é tecnicamente mais difícil, porque tem mais aderência. A revisional por vídeo é muito menos desafiadora tecnicamente, porque tem muito menos aderência. É mais fácil você abordar a região, tem menos aderência, é mais fácil a dissecção. Não é isso, Claudinho? Porque a primária aberta dificulta um pouco. Mas é que eu falo, se eu operou há 20 anos, os ciscos eram muito maiores que hoje, assim, o revisional por vídeo. Mas ainda assim ela acontece e a abordagem inicial vai ser por vídeo. Caso as aderências não permitam, parte-se novamente para o procedimento aberto? Procedimento aberto. Sim, obrigada. Procedimento aberto. O compromisso do cirurgião é sempre com o paciente, não com a técnica, né? Tem compromisso para fazer a melhor cirurgia possível. Tecnicamente... Sim, esclareceu. Muito obrigada. Tá, agora eu vou ler para vocês algumas perguntas que os pacientes estão mandando aqui na live pra gente. A Carla está perguntando, quantas cirurgias reparadoras ao mesmo tempo? A cirurgia reparadora é uma questão mais do cirurgião plástico, né? O abdômen, eu sei que os convênios fazem, liberam sim, e a mama, braço, as outras reparadoras, depende muito do operar com muita tranquilidade. Não é uma questão de número, né? A questão é ser classificada como reparadora ou ser estético. Se é estético, convém não cobre. Se é reparadora, cobre. O abdômen é bem definido que é uma cirurgia reparadora. Igual o doutor Leonardo disse, as outras aí vai depender muito. Se tentar no critério como cirurgia reparadora, aí realmente vem perícia, mais complicado não. Tá, a Eidia está perguntando, vou fazer a cirurgia no próximo dia 11. O que não está falando? A alimentação vai ser uma dieta líquida. E basicamente pegar peso, né? Praticar luta, nenhum exagero. A primeira semana não ficar de repouso absoluto, é um repouso relativo, não deve ficar de cama, tem que andar, fazer as atividades habituais do dia a dia. Andar, ir no banheiro, banho de chuveiro, né? Alimentar na mesa. No dia a dia normal, pode sair de casa, andar, subir uma escada, nada com muito exagero, né? Não dá para subir uma escada 200 vezes seguidas, mas se subir uma escada no dia a dia normal, não tem problema nenhum. E é importantíssimo seguir a dieta líquida na primeira semana, né? Porque os sólidos podem trazer algum problema.
não é isso? Fundamental. Então, dieta líquida, a gente já faz 10 dias, porque na verdade 2 dias fica em jejum. São 8 dias aí, 7 dias. E evoluindo, vai para pastosa. Mas nada de alimentos sólidos e não extrapolar a quantidade de líquidos sugeridos. No mínimo 50 ml. Agora a gente alimenta já no primeiro dia. Agora, eu não estou no tempo do segundo dia. Eu não sei 10 horas para operar fora e inicia a queda ali. se é uma coincidência com alguns pacientes meus. Eu já tive uns 3 pacientes, pelo menos que eu me lembro, que como a cirurgia por vídeo ela causa pouco trauma, o paciente fica muito bem, com pouca dor, o paciente fica de saco cheio de ficar em casa, né? Então, não, estou tolerando bem a dieta líquida, estou bem, sem dor, eu vou passear. Problema cirúrgico não. Só para explicar, quem está na live com a gente aqui, é porque a primeira semana a dieta líquida, ela é muito hipocalórica. Isso, então de 500 calorias. Então o paciente não tem a calorias suficientes. Então, se ele faz muita atividade... É mesmo porque o paciente obeso, ele costuma ter um limiar de insulina circulante muito alto, então ele tem muito mais possibilidade de fazer hipoglicemia. Né? Então tem que ter muito cuidado, tá bem, mas fica em casa. É só uma semana, não é isso, Só uma semana. Se conhecer, né? A vida mudou muito, né? Você tem que se adaptar à nova realidade. Claro. E aí chega a psicóloga querendo mexer com o emocional da pessoa, né? A ênfase da pergunta dela era que não deve fazer de jeito nenhum. Então, de jeito nenhum ingerir nada sólido, né? Porque é preciso compreender que quando se diz dieta líquida, líquido é líquido. Qual a consistência do líquido? Água. Vitamina não é líquido. Danoninho não é líquido. Coca-Cola não é líquido. Não para a dieta líquida restritiva da primeira semana. E eu estou enfatizando isso, assim, para mexer mesmo com o emocional das pessoas, porque a gente escuta a pessoa falando, mas disse que era dieta líquida, então o que tem eu bater o leite condensado com a Coca-Cola? O que tem eu tomar a caipirinha? Não pode. Né? Então eu acho que é muito importante pensarem nisso. É uma semana, essa semana vai passar rápido, mas dessa primeira semana depende todo o pós-operatório, tanto a curto prazo quanto tardio. Então é responsabilidade com a escolha que foi feita, né? Não, sem dúvida. Desculpa, só aproveitando o gancho, eu vou passar para você agora mesmo. Essa questão da progressão da dieta, né? É importante porque tem alguns nutricionistas que não têm o dia a dia do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, a primeira semana de dieta líquida, a segunda semana pastoso, a terceira semana pastoso já com fragmentos de sólido, e a quarta semana é quase que a dieta normal. Então, a importância de ter um nutricionista é um confronto em que o cirurgião orienta o que pode e o que o nutricionista quer dar de nutrientes. Então, num período que tem dieta líquida ou pastosa, não pode dar sólido. Entendeu? Então, isso já aconteceu e os pacientes ligam pra gente, pode, não podia. Eu sempre falo assim, né? Ninguém vai ficar desnutrido no primeiro mês. É difícil. Nós não temos um caso desse caso, né? Não temos essa história. Então, a dieta líquida na primeira semana, ela tem uma função de cicatrização. A gente tem que usá-la para que o novo estômago cicatrize e evite, né, as complicações pós-operatórias. Então é um tempo muito curto. Antigamente se fazia dieta líquida. Se a gente tivesse um acompanhamento de perto com o paciente, seria possível ir evoluindo. Mas como é uma forma genérica de se falar, né, às vezes não é uma orientação extremamente individualizada, porque a gente não está ali no dia a dia acompanhando, a gente estabelece essas fases. Dieta líquida, evolui para pastosa, sentiu bem, evolui para branda e depois de 30 dias o estômago está cicatrizado, né? Vida que segue, não é isso? Isso não é tão radical, né? Um dia pode, não é um dia, você vai aumentando a consistência gradativamente. Por outro lado, a dieta líquida, essa evolução da dieta líquida para pastosa e branda, como ela é de baixa caloria, é fundamental na perda de peso do paciente. Então nós temos uma perda de peso aí no primeiro mês que varia de 8 a 12 quilos, tem paciente até que perde 15 quilos.
meio quilo por dia. E essa dieta ajuda nessa perda rápida de peso, que é um estímulo enorme para o paciente, né? Só para o pessoal não ficar muito ansioso em casa, essa perda de peso ela depende muito, é percentual na verdade. No primeiro mês a gente quer que o paciente perda de 7 a 10% do peso inicial. Então os pacientes perguntam e se comparam com outros pacientes, né? Então é diferente, um paciente que operou com 200 quilos e um paciente que operou com 100 quilos. Então, ele vai querer se comparar com o que operou com 200 quilos? Não, de 200 quilos vai perder muito mais peso inicialmente, o que é percentual. É de 7 a 10% do peso inicial. Ainda tem mais que eu já observei na minha prática clínica. Sim. O paciente que tem mais tecido gorduroso, ele perde mais peso. Então, essa é uma informação, como a gente fala, né? Ela é um pouco genérica. Homem costuma perder mais que mulher. Então você tem essas observações, né? Esses senões. Podemos para a próxima? A Kel está perguntando, essa anastomose é para não ter a hérnia de Peterson? A anastomose ela funciona no lugar do anel, né? Mas tem aquela flexibilidade que o Dr. Leonardo falou, que o alimento passa, ele não agarra tanto, o paciente ele come melhor, com mais proteína, né? A hérnia de Peterson ela é em outro local, são espaços que são criados na hora que você mexe o intestino para levar para fazer a anastomose. A anastomose é a emenda do intestino no estômago e tem a enteroanastomose, que é do intestino no intestino. A Camila está perguntando, qual o tamanho da anastomose pós-bypass que é considerada normal? Ela é feita com 3 centímetros, mais ou menos, assim, em média. Lógico que o pós-operatório pode variar um pouco, porque tem a cicatrização, aí ela tem que ter uma acomodação também, ela relaxa um pouco. Mas todas as anastomoses são feitas, né, com 3 centímetros. Isso é o padrão. Ok. A Cíntia, boa noite. Tenho 10 dias de operada, fiz bypass com o Dr. Bruno. Estou sentindo umas dores no estômago como se fosse fome. É normal? Fome vai ter. Uma coisa é o que o paciente deseja comer e uma coisa que o paciente pode comer, né? O estômago reduz de tamanho, você tem uma restrição alimentar, então em vista disso, o desejo não vai ser completamente saciado, né? Passar para a Lu aqui que vai explicar isso. Pode ser psicológico. Porque a questão o que é fome e o que é vontade de comer. Quando é, de fato, fome física, quando é fome emocional. Porque está muito recente, então, se tem 10 dias de operada, a 15, a pessoa está acostumada a comer o que quer na quantidade que quer. E aí, de repente, vem lá aqueles copinhos de 50 ml, 10 dias, então já é dieta pastosa. Então, eu ouço muitas pessoas dizerem que não tem mais fome depois da cirurgia. E discordo, como profissional que passou pelo procedimento, o que eu tenho a dizer é que a fome ela vai acontecer. O nosso corpo sente fome, o estômago continua lá. Só que reconhecer se aquela fome é realmente uma necessidade do organismo ou se é o desejo do cérebro de ser saciado, de ter essa vontade de comer saciada, é muito importante. Eu costumo dizer, acho que no livro Um Voo Além, um livro de minha autoria, que as pessoas que dizem que o paciente operado não sentem mais fome, elas precisariam compreender que sente sim fome e que a diferença de um paciente, de uma pessoa operada, de uma pessoa que não é operada, é que ela tem um estômago menor que as demais. Então ela vai sentir a fome física, porque o organismo precisa ser alimentado, mas assim que ela tiver o ato de se alimentar, uma quantidade menor de comida vai saciar aquele desejo, vai matar aquela fome. O que passou disso, se já se alimentou numa quantidade necessária. Palavras da Maria Luísa, doutora Maria Luísa com todas as aspas, há uns 10 anos aqui, termostato é a saciedade. Então se alimentou com a quantidade necessária que o organismo precisava, ali a fome física passou.
Se depois disso continuar com a vontade, comeu lá o potinho de sopa, a tigelinha de sopa, mas continua com fome do cheeseburger da barraquinha da esquina, não é fome física, é desejo, é necessidade emocional, o que foi feito por muitos anos até que se chegasse à obesidade a ponto de passar pela cirurgia bariátrica. Luiz, só comenta pra gente, por favor, a questão da proteína na saciedade. Nesse período que a ouvinte está nos perguntando, é ainda um período de muita adaptação. Mas a proteína ela é fundamental no pós-bariátrico, no sucesso da cirurgia. Então, a proteína ela libera, né, hormônios, entre eles a colecistocrinina, que dá sensação de saciedade. Então, a gente, além de orientar a proteína, a gente orienta o consumo da proteína primeiro, porque o estômago fica muito pequeno, né? E se você comer, igual a gente come normalmente, começa às vezes pela salada, pelo arroz e feijão, na hora da proteína não cabe mais nada. A gente precisa de comer pelo menos 60 gramas de proteína dividida ao longo do dia, pelo menos nas 3 refeições principais. E aí a orientação, assim, pragmática, fácil de guardar, é começar comendo a proteína. Então, monta o prato escolhendo primeiro a carne, o bichinho que estiver interessado. Escolhe primeiro a carne e depois que comer a carne é que vai acrescentar um carboidrato, um arroz, uma batata e um legume, mas a proteína é fundamental para a saciedade, porque ela é um alimento que tem uma demora no processo digestivo e isso dá essa saciedade de 3 ou 4 horas. Mais alguma coisa? Você queria falar sobre essa? A gente sempre prioriza o consumo do alimento, né? Aquele paciente que não consegue de alguma forma utilizar do alimento, a gente faz uso da suplementação. Mas a gente sempre, eu pelo menos, sou uma nutricionista que atua na área de optar por que o paciente coma primeiro. Se não conseguir, a gente opta por um suplemento que existe uma inúmera infinidade de suplementos no mercado. Principalmente no caso das mulheres, né, Maria? No caso das mulheres que menstruam, né, por causa da perda de ferro, e a carne é fundamental nisso. E o suplemento não tem, por exemplo, B12, né? Então, além de não ter ferro, ele não tem B12. Então, a gente prioriza um bom consumo de uma carne. Pode ser um músculo, pode ser um filé mignon, pode ser, mas uma carne vermelha pelo menos 2 vezes ao dia. O suplemento não mastiga, né? O suplemento mastiga também, né? Dá mais saciedade. Porque a pessoa já chega, me passa o suplemento. Tomar um shake, hoje é um shake de proteína, amanhã é um shake. Né? O gosto é o mesmo. É verdade. Por aí. Gil, quer? Você chegou alguma coisa? Não posso. Como a cirurgia influencia na fertilidade feminina? A cirurgia, né, como falou, é uma cirurgia bariátrica e metabólica, ela mexe muito no metabolismo, na parte hormonal do paciente, né? A gente vê pacientes com ovário policístico, tem pacientes que ficam tentando engravidar, não conseguem, né? A resistência periférica à insulina também piora muito isso, né? A gente vê alguns pacientes que têm anos que estão tentando engravidar, opera e engravida antes do tempo que a gente libera, né? Que é 1 ano e meio que a gente pede, no mínimo. Para ter aquela fase de perda grande de peso, às vezes tem uma leve suplementação, né, e não nutre tão bem, né? Então a gente perde esse tempo, mas a fertilidade aumenta muito. Além da questão da fertilidade, uma pergunta que é muito comum durante a gestação, né? Os pacientes perguntam: doutor, eu fiz bariátrica, tem algum problema? Problema nenhum. Pelo contrário, vai ser uma gravidez com menor risco, inclusive. Uma gravidez de um paciente obeso grau 3, tem um risco muito maior que um paciente não obeso. Ele não tem nenhuma relação com má formação fetal, com problemas com feto. É bom só esperar o tempo, né? Que a restrição é muito grande, no começo, tem muita perda de peso. Mas não causa nenhum problema ao feto, não é nenhum problema. Cirurgia bariátrica e gravidez. E a obesidade está muito mais associada ao crescimento intrauterino restreito do que a pós-operatório, né?
Doutora Maria Luísa, só voltando à questão da alimentação, tem 2 pacientes que estão aqui questionando. A Eidia está falando que ela não come carne. Qual que é a melhor proteína para ela neste caso? E o Gouveia está falando que ele não gosta da carne vermelha. Se o frango é a melhor opção para ele. Eu vou começar pela última. Todas as carnes que ficam, quando cozidas marrons, elas são mais ricas em ferro. Então, frango, coxa e contracoxa. Peixe, os peixes mais vermelhos, mais escuros. Eu não gostaria de fazer indicação, aqui a gente não vai tratar ninguém individualmente. O que eu sugiro à primeira paciente é que ela procure a nutricionista dela, ou quem ela se sinta confiável, ou até o próprio médico dela, para quê? Para a gente entender por que ela não come proteína. É necessário entender o que está acontecendo. Às vezes tem problema de dentição, às vezes a forma de preparo. Então a gente precisa de entender isso. E uma vez que ela procura nutricionista, visto que tem alguma dificuldade, existem suplementos, inclusive existem suplementos hoje, não só a base da proteína do soro do leite, que é o whey protein, mas a base de carne. A gente já compra suplemento com carne. Não são muito saborosos não, mas existem. Assim, de antemão eu gostaria de recomendar que ela tente comer carne, né? Eu também acho que ela devia se esforçar. Devia se esforçar, porque é muito importante mesmo. Devia deixar de comer carne. Tem não. muita forma de comer carne. Tem kafta, tem almôndega, tem uma série de combinações legais aí por que ser feitas. alguma forma de comer carne. Isso. É muito importante. Comida de verdade vai ser sempre a melhor opção. Sem É porque, na verdade, a comida, ela, quando você mastiga, você trabalha o seu hipotálamo para sensação de saciedade. Além de tudo, a comida permanece um tempo maior no estômago, que dá saciedade. Os líquidos se esvaziam com muita rapidez, né? Então, eu sugiro que ela procure a nutricionista dela. Boa noite, doutor. A hérnia de parede abdominal epigástrica, ela entra como uma comorbidade para a cirurgia bariátrica? Não. Ok. Fiz a cirurgia há 15 dias, foi muito tranquilo. Fiz bypass, mas essa semana que estou na pastosa, tô com muito medo de comer e da fístula. Quais os sintomas? Com 15 dias, certamente, nos primeiros 7 dias, principalmente no 7º dia. E com 15 o risco é muito menor. Eu acho que ela pode comer tranquilamente, dia, mastigar bem, com calma. E vai ficar mal, vai ter dor, falta de ar. Você vai em casa tranquilo, conversando, passando bem. Os sintomas são bem exuberantes, né? Bem exuberantes, Então não tem jeito, mas eu acho que o risco é muito baixo. Apesar dele existir, teoricamente, mas é muito pequeno. Tá, agora direcionada ao Dr. Diego. Quais são as vitaminas que o senhor indica? Eu passo de rotina, passo um polivitamínico, né? Onde pode ser qualquer marca que o paciente quiser, né? Um polivitamínico completo. E passo para alguns pacientes complexo B e biotina. Qual a porcentagem de pessoas que voltam a ficar obesas após a cirurgia? Vai perto uns 10%, sleeve. Isso que diminuiu um pouco a indicação de sleeve pelo reganho de peso, e é o bypass. Eu gostaria de acrescentar nessa questão, porque eu vou tomar até a palavra da Lu. Eu sempre falo que a cirurgia é uma ferramenta. O reganho de peso está fortemente associado à falta de orientação nutricional. Em especial, a falta de não comer proteína, fazer o consumo abusivo de líquidos calóricos, entre eles as bebidas alcoólicas. Então, para que a gente evite essa situação, uma boa consulta nutricional, um bom acompanhamento, não é mensal, não é quinzenal, ninguém vai ficar gastando muito. A gente nota que o paciente não fez aderência à orientação necessária, a gente tem tempo hábil de corrigir isso, entendeu? Então é muito importante, para que não haja o reganho de peso, a aderência ao consumo, em especial de proteína. E uma coisa interessante, uma coisa reganhou 5 quilos, é fácil de É voltar. fácil de voltar, Apareceu 10 anos depois com 30, 40 quilos a mais, acontece outra. E aí, desculpa, pode falar. Pode perguntar para o Leonardo. E aí, aí que vem toda a diferença do acompanhamento pós-operatório. O paciente que some do consultório, não faz mais acompanhamento conosco, é um paciente que tem um risco maior de reganhar peso.
Por quê? Porque esse paciente não vai ter orientação. Ele não vai ter o regulador, que é o médico, que fala, olha, você não está fazendo exercício físico e continua sedentário. Lembrar que a cirurgia bariátrica, ela ajuda muito, o paciente vai perder peso. Agora, a médio e longo prazo, se o paciente não faz a parte dele, não muda hábitos, isso vai vir com ganho de peso lá na frente. A médio e longo prazo isso pode vir mesmo. A grande maioria das vezes a gente vê uma questão associada aos maus hábitos do paciente, gerando um reganho de peso. O estilo de vida corresponde a quase que assim, compromete quase que 70% da nossa vida. Então, o estilo de vida está uma alimentação adequada e exercício físico. Tem várias opções. Eu sou uma pessoa muito pragmática nisso. Eu falo para o paciente que na eventualidade ele não poder ir ao nutricionista, que ele vai ao médico. Porque o médico vai detectar naquele momento se ele está tendo alguma transgressão e fazer um melhor encaminhamento. Mas é muito importante evitar esse reganho de peso. Começou a ganhar peso, achou que tem alguma coisa alterada, procura o seu cirurgião e esse encaminhamento vai se dar, porque as equipes hoje, o atendimento é multidisciplinar, é interdisciplinar, né? E aí vamos encontrar uma condição de solucionar esse problema. Compromisso com a balança é compromisso com o consultório, né? Assim, às vezes recebeu um puxão de orelha, tem hora que isso que faz falta, mas antes de perder o controle, né? E aí eu não posso deixar de complementar que, como já foi falado, né, como a obesidade é uma doença multifatorial, ela não veio só porque a minha mãe, minha avó e minha bisavó toda a vida foram gordas, e também não veio porque o povo da igreja todo fim de semana fazem uma festinha e eu como coxinha. É multifatorial, então ela veio da mãe, da avó e da bisavó, mais da igreja, mais da família. Então são vários os fatores que levaram a pessoa a ganhar esse peso a ponto de chegar em uma mesa de cirurgia bariátrica. Então querer terminar, controlar, já que não tem cura, uma doença que vem de vários fatores, simplesmente com um meio, é um pouco inviável, para não dizer impossível. Então, precisa o acompanhamento com o cirurgião, precisa do acompanhamento nutricional, mas não podemos esquecer do acompanhamento psicológico, porque vou usar mais uma vez essa semana a frase do Einstein, de que é impossível a gente resolver um problema com a mesma mentalidade que criou esse problema. Então, se a vida inteira a pessoa teve péssimos hábitos, não se alimentou bem, não fez atividade física, ela não teve rotina de hábitos saudáveis, como é que pós-cirurgia bariátrica ela vai conseguir ter esses hábitos saudáveis? Ela precisa de apoio do cirurgião, que foi quem utilizou o bisturi como ferramenta principal naquele processo, vai precisar do nutricionista para aprender esses novos hábitos de vida, essas novas formas de comer, mas se a cabeça não acompanhar esse processo, eu acredito que lá na frente, grande parte dos pacientes vão ter problemas, porque não adianta, se você teve problema com álcool, com pai alcoolista, com abuso sexual na infância ou na vida adulta, se você teve vários problemas que foram complicadores, foram gatilhos para que você comesse, para que você tivesse crise de compulsão alimentar, como é que depois da cirurgia, simplesmente tratando da ferramenta e tratando da alimentação, mas não mudando seus novos hábitos, você vai conseguir manter essa perda de peso? Eu, quando um paciente me fala, não estou em acompanhamento, acho que não preciso, a frase que para mim é a cerejinha do bolo do consultório é: ah não, doutora, eu depois da cirurgia pode até ser, sabe, que eu preciso, que eu venha aqui e procure a senhora, mas agora tô ótimo. Não está. Se estivesse, não estava indo para uma mesa de cirurgia bariátrica. Então, eu acredito que precisa dessa equipe, precisa desse acompanhamento com todas as partes da equipe, porque ferramenta, por melhor que ela seja, da melhor marca que ela seja, vai em algum momento pedir manutenção. Lu, isso que você falou é muito importante da questão da obesidade ser multifatorial. Essa multifatorialidade da obesidade é o fator para que exista a cirurgia bariátrica, por isso é tão difícil um fator. E tem outros fatores que, independente do tratamento, não vão mudar, independente do tratamento. É a questão genética. Sim. E a questão metabólica, intrínseca do próprio paciente. Ele nasceu dessa forma. Ele tem uma tendência, né? Então, é por isso que existe cirurgia bariátrica e ainda não existe uma medicação que consiga tratar isso de forma eficaz. Que ela iria ali na fonte, na mas fonte. Tem uma fonte. Porque tem mais de uma fonte.
E o outro aspecto que soma-se a isso é a questão que a obesidade durante muito tempo foi vista como um problema estético. E a obesidade não é um problema estético, ela é um problema de saúde pública. Nós temos um país aí mais obesos e com isso mudou-se muito essa visão. Né? É igual você está falando, tem a questão genética, mas a questão ambiental, né? E outros critérios que precisam ser vistos. Então, a cirurgia vem, faz a restrição, a desabsorção, ajuda uma perda de peso significativa. Mas se você não mudar seus hábitos alimentares e se você não mudar seu estilo de vida, você pode ter mais ou menos sucesso. Fundamental também saber, ver, perceber e aceitar que a obesidade é uma doença, porque os pacientes ainda se surpreendem e tem toda uma história de vida desconstruída quando contamos para ele no consultório que ele veio procurar uma ferramenta que vai ajudá-lo a controlar e não a curar uma doença que por ser crônica não tem cura. Isso ainda causa espanto. Quando eu não me vejo como doente, é impossível me tratar. Tem um paciente pedindo para falar sobre o risco do alcoolismo e por que ele ocorre, por que ele se dá. Pós-cirurgia. Assim, na verdade, você não tem muito assim, ninguém vira alcoólatra porque operou, ninguém começa a beber porque operou. A maioria das pessoas já bebia antes, né, tinha um hábito de fazer uso de bebida alcoólica e após a cirurgia eles podem até aumentar um pouco, transformar um pouco de ansiedade em cima da bebida. Mas ninguém começa a beber por conta de cirurgia. Sempre quando a gente operar, muitos bebiam e comiam, passa só a beber e assusta, né? Parar de comer. A equipe da sobre isso, o que eu já li a respeito? Que 7% dos pacientes jovens que já faziam uso de drogas, inclusive bebida, eles podem persistir no hábito depois. Mas não é que depois que fez a cirurgia ninguém vai desenvolver o alcoolismo, não. Né? Não é a cirurgia bariátrica que causou alcoolismo. Não é uma cirurgia que causou. Já existia o hábito anterior. Inclusive, há uma recomendação forte da nossa parte para evitar o uso de bebida alcoólica, o excesso, porque o álcool é muito calórico. Então, é um fator de perda de peso não esperada. A gente espera que o paciente perca tanto de peso e ele não está perdendo. Por quê? Porque está bebendo, ingerindo um líquido muito calórico, que é o álcool. O álcool é muito calórico. Então, não é a cirurgia bariátrica que causou o alcoolismo. Gente, então tem muitas outras perguntas chegando, tem muito a se falar, mas o tempo acabou e como vocês já sabem, o Instagram faz a gentileza de nos convidar a sair derrubando a live, então gostaríamos de agradecer pela presença de vocês, pela contribuição com as perguntas e estamos à disposição, podem nos contactar e é um prazer estar sempre falando sobre obesidade para vocês. Obrigado a todos, tá, pela presença e pelas perguntas. Obrigada a todos, nós estamos disponíveis aqui. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, acho que ainda tem muitas perguntas aí, né? Vai ficar para uma próxima, né? Vamos ter vários outros encontros. E acho que a mensagem que deve ficar, né, que é realmente uma doença crônica, progressiva e que tem tratamento para sempre, né? Não tem como, o tratamento nunca acaba, a cirurgia é o início, nunca o final. E acompanhamento é muito importante. Obrigado a todos, desculpa por não poder responder todas, estamos à disposição. Acabou, gente. Chegou? Sucesso! 95 pessoas, gente.